Glória a Deus. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Também quero saudar os nossos irmãos internautas que nos assistem através da rede Semear com a paz do Senhor Jesus. Hoje é terça-feira, culto de ensino da palavra. Vamos estar aprendendo hoje a lição de número 5, que tem como tema Caim era do maligno. Mas por que Caim era do maligno? Porque ele não ouviu os conselhos de Deus. Porque ele foi avisado e não ouviu os conselhos de Deus. Ele seguiu o seu próprio coração. Já está ali. Texto central já foi lido nessa noite, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. Introdução. Palavra central, que diz assim: Caim, o coração de Caim era mau, por isso Deus rejeitou a sua oferta. O capítulo 4 de Gênesis apresenta a triste história do primeiro homicídio da terra. Caim, o primeiro homem nascido de mulher, matou o próprio irmão depois que teve sua oferta recusada por Deus. O que deveria ser uma ocasião de ações de graça, enlutou a família de Adão. Caim demonstrou de forma que era do maligno, que tinha um coração e atitudes que desagradavam a Deus. Nós podemos ver aqui que Caim, que em Gênesis capítulo 3, nós podemos ver a expulsão de Adão e Eva do jardim do Éden, e no capítulo 4 de Gênesis, nós podemos ver Caim sendo mais famoso por ser o primeiro assassino do mundo, quando o seu sacrifício foi rejeitado por Deus, enquanto o seu irmão Abel foi aceito. Então, nós podemos ver aqui que o próprio Caim, ele deu lugar à ira, o ódio, tirando a vida de seu próprio irmão. Algo interessante nós podemos ver aqui: por que Caim tirou a vida de seu próprio irmão? Porque simplesmente ele não adorou a Deus, ele não cultuou a Deus como deveria cultuar, com coração grato, alegre, mas ele, por uma ação de Deus sobre a vida dele, por uma correção de Deus, ele terminou se alimentando no seu coração com ódio, com raiva, com ira, e ele deu lugar a isso, retirando a própria vida do seu irmão. Então, nós podemos ver aqui que o que deveria ser uma ação de graças, enlutou a família de Adão. Então, Caim demonstrou dessa forma que era do maligno, que tinha o coração e atitudes que desagradavam a Deus. Então, meus irmãos, que isso não venha fazer parte das nossas vidas, que tudo que nós vamos fazer seja algo que nós possamos agradar ao nosso Senhor. Amém? Vamos prosseguir. Caim, seguidor de Satanás, a semente da mulher. Vou ler aqui para nós ganharmos tempo. A semente da mulher diz assim: o nascimento de Caim foi acolhido com ações de graça a Deus. Ao contemplar o filhinho, exclamou Eva: alcancei do Senhor um varão. Eva considerou que seu primeiro filho foi um presente de Deus. Então nós podemos ver aqui Eva prestando um culto de ação de graça a Deus. Nós podemos ver a alegria, a felicidade de Eva, por saber quem concedeu esse filho foi Deus, concedeu Eva esse filho. Então nós podemos ver que Eva ali não precisou de médico, nem de enfermeiro, nem de parteira nenhuma. Então ela se sentiu ali agraciada, ela se sentiu ali privilegiada por ser a primeira mulher a dar à luz um varão. Então podemos ver que Eva considerou que o primeiro filho foi um presente de Deus. Ela falou assim: olha, esse filho que
que eu tenho, que foi nascido de mim, foi um presente de Deus para as nossas vidas. Então, a partir daí, a narrativa bíblica vai apresentar as profissões de cada um dos irmãos. Então, nós podemos ver que Deus deu habilidades, uma diferente da outra, para cada um dos filhos de Eva. Após nascer o seu filho, Abel, um pastor de ovelhas. E nós podemos ver que Satanás, pelo que inferimos dos fatos, não teve muito esforço em aliciar o primeiro filho de Adão, que foi Caim. Então, dessa forma, Caim entra para a história sagrada como o primeiro discípulo declarado do diabo, cuja lista seria longa e enfadonha. Faraó, Herodes, Stalin e alguns contemporâneos nossos. Então, nós podemos dizer que a partir da semente da mulher, nós podemos dizer que teve duas diretrizes ali. Uma diretriz foi Caim levando o seu coração, dando ali o seu coração a maldade, o ódio, a ira, o rancor. E Abel não. Abel demonstrou ali um coração bom, amoroso. Então, nós podemos dizer que o contexto desta lição, nessa noite, se chama um contexto de culto, como eles cultuavam. Então, nós podemos ver que Caim cultuava totalmente diferente de seu irmão Abel. Porque Caim levava ódio, rancor em seu coração, cultuava de forma superficial, enquanto Abel cultuava a Deus com um coração agraciado, amoroso, um coração bom. Então, nós podemos dizer que da semente da mulher, nós podemos dizer Eva que agraciada, alegre por Deus contemplar essa dádiva sobre a vida dela. Nós podemos dizer que Caim aqui, um homem de coração perverso, ele não aceitou a correção de Deus. Quando ele oferta a Deus, a Bíblia diz que Deus rejeitou a oferta de Caim. E o problema aqui estava na oferta ou estava no ofertante? Estava no ofertante. Porque ele não agradou a Deus com sua oferta, enquanto Abel agradou ao nosso Deus com a sua oferta. Vamos prosseguir. O segundo tópico, o agricultor. Já homem feito, pôs-se Caim a trabalhar a terra, conforme o Senhor havia ordenado. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 28. E pelo que depreendemos, ele foi muito bem sucedido como agricultor. A terra, embora amaldiçoada pela transgressão de seu pai, não lhe negou colheita alguma, solo arável não lhe faltava naquele mundo sem fronteira. Olha que maravilhas, meus irmãos. O nosso Deus não rejeitou. Nós podemos dizer que a habilidade que Caim tinha com a terra, com o solo, com as plantas, ele sabia como cultivar a terra. Então, nós podemos ver que tudo que Caim plantava ali dava em todas as estações do ano. Então, mesmo como Deus é misericordioso, mesmo o nosso Deus rejeitando Adão e Eva, amaldiçoando, Deus não amaldiçoou Caim, porque era a promessa já feita antes, e Deus, quando promete, ele cumpre. Então, nós podemos ver que Caim foi abençoado por Deus, mesmo antes de Deus rejeitar Adão e Eva. O que fala aqui? Já homem pôs-se Caim a trabalhar na terra conforme o Senhor tinha ordenado. E pelo que depreendemos, ele foi muito bem sucedido como agricultor. A terra era boa, embora amaldiçoada pela transgressão de seu pai. Então, nós podemos ver aqui que Deus foi tão maravilhoso com Caim, que ele não negou colheita alguma. Então, tudo que Caim plantava, ele colhia.
solo arável. Então, podemos ver aqui a habilidade que Caim tinha com a terra. Não lhe faltava naquele mundo sem fronteira. Então, Caim aqui, nós podemos ver que Caim teve uma habilidade com a terra, enquanto Abel teve uma habilidade com os animais, com o rebanho. Vamos prosseguir? Caim, seguidor de Satanás. 3, subtópico 3A, apostasia de Caim. Apesar do sucesso profissional, Caim não se voltou a Deus em espírito e em verdade. Antes deixou-se cooptar pelo diabo. Este, sempre oportunista, fez daquele jovem o seu principal aliado, objetivando frustrar a redenção da humanidade. Mas Satanás estava enganado. Embora sagaz, pouco sabia dos reais planos de Deus para a nossa salvação. Enquanto isso, ia o jovem Abel tangendo o seu gado na graça divina. Meus irmãos, então nós podemos ver que apesar das habilidades de Caim, das habilidades profissional, Caim não se voltou para Deus em espírito e em verdade. João capítulo 3, versículo 4, capítulo 4, versículo 23, que diz assim, olha: mas agora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procuram a tais que assim o adoram. Então Caim não adorava o Pai em espírito e em verdade, a adoração dele era uma adoração superficial. Talvez tenha aprendido com o seu pai Adão, não adorava em espírito e em verdade, com corpo e alma. Então, nós podemos dizer aqui que apesar dele, ele foi bem sucedido profissionalmente, mas não se voltou a Deus em espírito e verdade, não adorava a Deus como Deus agradava. E nós, como servos de Deus, será que nós temos agradado o culto que nós prestamos a Deus? Será que nós temos agradado ao nosso Deus? Olha, antes deixou cooptar pelo diabo. Este sempre oportunista fez daquele jovem o seu principal aliado. Quem é oportunista aqui? O diabo, meus irmãos. Fez de Caim o seu principal aliado, objetivando frustrar a redenção da humanidade. Porque os planos do inimigo, meus irmãos, é que o povo não seja salvo. Então nós podemos ver aqui que Caim foi usado pelo inimigo para que outras pessoas não viessem conhecer a Deus, não viessem se renunciar deste mundo. Mas o mais importante aqui, sabe o que é, meus irmãos? Que enquanto isso, Abel ia tangendo o seu rebanho na graça divina. O que é isso que a palavra nos ensina aqui? Abel ia tangendo e ensinando o seu rebanho, ia fechando as brechas, não deu brecha para o inimigo. Então, enquanto Caim estava indo de mal a pior, Abel estava ali firme, adorando o Senhor em espírito e verdade, o seu irmão Abel. Ele fechou as brechas, não deixou que o inimigo frustrasse os planos de Deus, que Deus tinha para a redenção humana. Então nós podemos dizer que a diferença da adoração de um para o outro, enquanto Abel adorava ao nosso Deus em espírito e verdade, Caim não. Caim adorava a Deus da boca para fora, algo que não agradava o nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos prosseguir. Sinopse do tópico 1. Caim entrou para a história de uma maneira triste. Ele se tornou o primeiro homicida da humanidade. Vamos prosseguir. Segundo tópico, o culto de Caim, o sacrifício rejeitado. E aconteceu a cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. É provável que ele tenha aprendido a cultuar a Deus com seu pai, Adão, pelo menos exteriormente. Do fruto de sua colheita, separou uma oferta ao Criador.
podem ter sido frutas, legumes ou cereais, oferendas válidas. Em Levítico 23, 10. Abel também se pôs a cultuar o Senhor, oferecendo as primícias do rebanho. Diz o texto sagrado que Deus atentou para o sacrifício de Abel, mas rejeitou o de Caim. O problema não estava na oferta, mas no ofertante. Tanto a oferta de animais como o de frutos da terra era igualmente aceitáveis no culto divino. Não nos esqueçamos de que o Senhor viria reprovar até mesmo a oferta animal ao tornar-se esta formal e impiedosa. Meus irmãos, Deus poderia também rejeitar a oferta animal quando ela se torna de maneira formal e impiedosa. O que fala aqui o texto? Não devemos cultuar o nosso Deus de maneira formal, somente da boca para fora. Não, eu vou lá porque eu quero reunir com meus irmãos, eu vou por ir. Não, mas não pode ser assim. Deus quer que nós entregamos Ele o melhor, a melhor oferta, o melhor sacrifício. Então nós podemos dizer que a conclusão, que o resumo, o formalismo na Bíblia é apresentado como uma mera forma de religiosidade fria e infrutífera. Então Deus não quer que nós cultuamos Ele de maneira fria, de maneira infrutífera. Deus que se concentra em práticas vazias em vez de uma verdadeira relação com o Deus vivo e pessoal. Então Deus quer que nós entramos na casa dele não de maneira vazia e infrutífera, mas que nós possamos entregar a Ele o melhor, ser cheio do Espírito Santo, para que nós possamos entregar a Ele o melhor louvor, a melhor adoração, cultuar de maneira que agrada a Ele. Então nós podemos ver que o sacrifício de Caim foi rejeitado por isso, porque ele entrou na casa do Senhor de maneira vazia, de maneira fria, calculista. Não, eu vou entregar por entregar. Eu vou louvar por louvar. Eu vou agradecer por agradecer. Meus irmãos fazem, eu faço. Não, meus irmãos, nós temos que fazer o melhor. Nós temos que chamar, sabe o que nós temos que chamar? É a atenção de Deus. Nós temos que chamar a atenção de Deus, provocar em Deus uma reação para que a glória dele seja manifesta em nós. Que nós possamos cultuar, que nós possamos entregar a nossa adoração em espírito e alma, que possamos fluir este louvor de maneira que venha nos transbordar de dentro para fora, que não possamos cultuar o nosso Deus de maneira vazia, de maneira infrutífera. Quantas pessoas que entram na casa do Senhor de maneira vazia e infrutífera, sem Deus no coração. Então nós podemos ver aqui que não pode ser de maneira formal e impiedosa, meus irmãos. Segundo tópico, vamos prosseguir. A atitude interior reprovada. Por que o Senhor reprovou o sacrifício de Caim? Porque o seu culto não passava de uma mera formalidade. Olha aí. De uma mera formalidade, ou seja, assim, olha, ele entrou aqui, só mesmo por entrar, só mesmo para marcar presença, entrou aqui de maneira vazia e tem saído de maneira vazia da minha presença, o nosso Deus falando, de uma mera formalidade, como se não bastasse apresentava-se a Deus com a alma tomada pelo ódio. Meus irmãos, quantas pessoas têm entrado dentro da igreja, dentro dos templos, dentro da casa do Senhor, com a alma tomada pelo ódio do seu próprio irmão, guardando rancor, apontando o dedo, procurando problemas em irmão. Deus agrada. Como Deus vai receber o nosso culto dessa maneira? Quando nós entramos na casa do Senhor. Então nós podemos ver aqui que Caim foi reprovado
porque ele fez isso na casa do Senhor. Apresentava a Deus com a alma tomada pelo ódio. Então, naquele instante, indagava ali o Senhor. E olha o que Deus perguntou: por que tiraste? E por que descaíste o teu semblante? Então, tem pessoas que não gostam de ser corrigido, não gostam de ser instruído, não gostam de ser disciplinado. Quando a Bíblia diz que quando Deus adverte Caim, o semblante dele muda totalmente. Olha, por que caíste o teu semblante? Por esse motivo, recomenda-nos Paulo: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Então, meus irmãos, é o nosso dever chegar em todo lugar, levantar nossas mãos santas, sem ira nem contenda. Então, na igreja de Deus não pode haver espaço para homens iracundos e contenciosos, que farão da obra do Senhor uma causa de ganho pessoal. Ou para vocês, isso que é muito forte, meus irmãos. Não, eu vou entrar lá e vou fazer acontecer. Quem faz acontecer é Deus que faz acontecer em nossas vidas. É Deus, é o maior, Ele é o Criador dos céus e da terra. Não, eu vou lá e vou fazer melhor que Ele. Eu vou lá porque eu quero tomar o cargo dEle. Oh, meus irmãos, quem escolhe é Deus. Quem separa é o anjo da igreja, mas quem escolhe, quem nos escolheu foi Deus. Ah, não, eu vou subir em cima daquele altar e vou fazer diferente. Que eu quero ver se o pastor da igreja não vai tirar ele e vai colocar ele no meu lugar. Não podemos entrar na igreja pensando dessa maneira. Não, você vai ver. O cargo que ele tinha, eu vou fazer diferente. Meus irmãos, quem convence o homem e a mulher do pecado é Deus. É Deus que faz acontecer algo em nossas vidas. Então, na igreja não pode haver espaço para homens iracundos e contenciosos. Iracundos, cara fechada, rancorosos, pessoas contenciosas, cheias de contendas, criando contendas, que farão a obra do Senhor em causa de ganho pessoal. Deus não se agrada de pessoas que agem dessa forma. Deus não se agrada, meus irmãos. Então, Caim aqui o que Caim queria ser aqui? Queria ser o número 1, eliminando o seu irmão. Não, eu vou eliminar o meu irmão porque eu sou o número 1, eu sou o primeiro. Eu vou fazer algo que eu vou agradar a Deus. Mas não, ele estava enganado. Ele foi amaldiçoado por fazer isso com o seu irmão, por matar o seu irmão. Prosseguindo, o culto de Caim, o pecado sempre presente. Se Caim quisesse, poderia reverter aquela situação, dominando o seu pecado homicida? Lógico que poderia, né, meus irmãos? Se ele tivesse ouvido o alerta de Deus. Caim foi avisado, Caim foi alertado sobre o pecado. Eis o que lhe aconselha o amoroso Deus. Olha, o que aconselha o amoroso Deus? Quem aconselhou Caim? O amoroso Deus. E que conselho Deus fez a Caim? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Ó, Deus falando assim, olha, se vós cultuar bem, será que não haverá aceitação para ti? Será que eu não vou agradar do vosso culto, se entregar algo que me agrada? Deus falando para Caim. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominará. Olha o que Deus falou para Caim. Olha, se você não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Olha, quem vai te dominar, a partir do momento que tu fizeres mal, o pecado vai te dominar. Ele fala assim, olha, é o diabo que vai é o adversário que vai te dominar, Caim. Se você fizeres bem,
Então Caim racionaliza o seu pecado, recusando fazer o bem, permitindo que Satanás lhe tornasse mal o seu coração. Então, quando alguém faz mal, pratica o mal, o que vai acontecer? Satanás vai germinar nele ali inveja, ódio, rancor, frutificou uma ira assassina. Então, Caim aqui deu legalidade para o inimigo entrar na vida dele. E ele foi usado pelo inimigo, matando o seu próprio irmão. Então, Caim, recusando fazer o bem, permitiu que Satanás se tornasse mal o coração. Então, o homicídio foi um processo que, germinando pela inveja, frutificou ira assassina. Então, se não quisermos pecar contra Deus, não permitimos que o pecado nos germine a alma. Meus irmãos, o pecado tem germinado a alma de muitas pessoas dentro dos templos. Porque o que o inimigo mais quer, evangelista Iaco, é lançar seta na vida de pessoas, na mente de pessoas. E eu vou falar algo aqui. E tem pessoas machucadas dentro da igreja. E pessoas que têm se machucado dentro das igrejas por causa de irmãos. E às vezes é um caso irreversível que vai embora e não volta nunca mais. Nunca mais, meus irmãos. Então o que nós devemos aqui é amar uns aos outros, assim como o nosso Senhor tem nos amado. Então, se não quisermos pecar contra Deus, não permitamos que o pecado nos germine na alma. Arranquemos, pois, as ervas daninhas que Satanás nos lança no íntimo. Olha aí. Satanás tem lançado ervas daninhas no íntimo de pessoas. Por quê? Porque por causa de uma palavra. A ver, meus irmãos, um tapa na cara dói menos do que uma palavra lançada por um irmão sobre a vida de outro. Irmãos, não pode amaldiçoar o outro irmão. Não pode lançar palavras que matam, porque às vezes uma palavra mata mais do que um tapa na cara. E muitas das vezes pessoas estão afastando a presença do Senhor porque estão sendo maltratadas dentro dos templos. Mas aqui não. Na igreja DEF é uma igreja amorosa, é uma igreja que doa amor, que abraça, que cuida das ovelhas, uns cuidando dos outros. Sinopse do tópico 2. O coração de Caim era mau, por isso sua oferta foi rejeitada pelo Senhor. Tópico 3. O crime. Narra o autor sagrado que, estando ambos no campo, longe dos olhos dos pais, Caim insurgiu-se contra Abel e o matou. Assassino dissimulado e cruel. Aproveitou-se da confiança do seu irmão para matá-lo. Esse fato deve nos servir de aviso. Até que ponto estamos nutrindo sentimentos perniciosos contra nossos irmãos, a ponto de planejar contra eles o mal ou coisa pior? Que Deus nos faça refletir sobre nossas atitudes e não nos deixe ser pessoas como Caim. Olha o que eu acabei de falar, meus irmãos, no tópico anterior. Crime. Irmãos não pode matar irmãos. Deus não agrada. Caim matou seu irmão por inveja, porque ele guardou ódio, rancor no coração ali. Então, aproveitou. A Bíblia diz que ele aproveitou, ele estava longe de seus pais. E Caim aproveitou a situação e matou o seu irmão, assassino dissimulado e cruel. Tantas pessoas agindo de forma dissimulada e cruel, uns com os outros. E isso pode custar um alto preço. Quando nós agimos de forma dissimulada e cruel uns com os outros. Então, nós podemos dizer que isso leva à morte espiritual dos nossos irmãos.
quando nós agimos de forma dissimulada, de forma não pensada. E muitas das vezes, meus irmãos, olha, a Bíblia fala que nós devemos vigiar e orar. E nós temos que ter muita atenção com isso. Porque para que nós não viemos fazer como Caim, matando seu próprio irmão, ele agiu de forma dissimulada e cruel, aproveitando-se a confiança do seu irmão para matá-lo. Então, que nós possamos não seguir o exemplo de Caim, mas que nós possamos amar como Abel amava. Vamos prosseguir? Caim não guardou o seu irmão, o álibi. Quando inquirido por Deus acerca do paradeiro do irmão, Caim desculpa-se como se estivesse em outro lugar. Quando a morte de Abel, não sei, sou eu guardador do meu irmão? O seu álibi é energicamente destruído pelo justo Senhor. Que fizeste? O próprio Deus já sabia o que tinha acontecido. Ô Caim, o que fizeste com seu irmão? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Meus irmãos, quantas vozes têm clamado a Deus desde a terra, porque tem pessoas matando o irmão dentro dos templos. Nós, como servos de Deus, somos guardadores uns dos outros. Nós somos enviados, nós somos chamados para amar como Deus amou. Olha o que Deus fala assim: a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Há muito sangue clamando no mundo. Olha o que a palavra diz: há muito sangue clamando no mundo. Há muitos que já têm morrido de forma espiritual. Tem muitos mortos lá fora clamando. Por quê? Porque está faltando o amor de Cristo dentro das próprias igrejas, meus irmãos. Que nós viemos transbordar, que nós viemos doar esse amor que Cristo nos doou. E ele pergunta: onde está Abel, teu irmão? Esta é uma pergunta que nós devemos deixar para a igreja. Onde está o nosso irmão? Será que nós temos guardado o nosso irmão? Será que nós temos cuidado do nosso irmão? Será que nós temos zelado em favor do nosso irmão? De fato, somos chamados a demonstrar, olha o que fala, a demonstrar amor e respeito uns pelos outros, pois somos guardadores de nossos irmãos. Olha o que Deus fala, olha, vocês foram chamados para guardar uns aos outros, vocês são guardadores dos vossos irmãos. Não faça como Caim, matou seu irmão, mas ame, abrace, cuida, zela do teu irmão. Então essa é uma chamada de atenção para a igreja nos tempos de hoje. Vamos prosseguir, meus irmãos. A marca do crime. Como a administração da justiça ainda não havia sido delegada à comunidade humana, o Senhor pôs um sinal em Caim, para que ninguém viesse reivindicar-lhe o sangue de Abel. Caim, de fato, não foi penalizado com a morte, mas ficou marcado para o resto de seus dias, dando início a uma geração de assassinos devassos, inimigos de Deus. Meus irmãos, olha o que Caim levou. O assassinato de Caim, que Caim provocou, ficou marcado o resto da vida dele. Olha para você ver a causa do pecado, meus irmãos. Ficamos marcados para o resto das nossas vidas. E nós podemos ver aqui que Deus fala assim, olha, mas apesar disso aí, Deus falou assim, olha, vou deixar marcado o Caim, e não vou permitir que ninguém toque em você,
Porque aquele que tocar em você será 7 vezes mais amaldiçoado. Vai ser castigado 7 vezes mais do que você. Então nós podemos dizer que Deus, na sua infinita misericórdia, falou assim: olha, mas você vai ficar marcado como o homem mais famoso do mundo, o primeiro assassino da humanidade. E eu acho muito importante aqui, meus irmãos, porque o que nos chama aqui é quando nós pecamos e nós não nos arrependemos, certamente nós vamos ficar marcados por resto da vida, para a eternidade. E isso é pago um alto preço. Sabe qual o preço, pastor Ícaro? Sabe qual o preço, né? A perdição eterna. Não seremos salvos. Mas nós podemos ver que Caim falou assim a Deus, falou assim: olha, você vai andar pela terra, mas você vai ficar marcado por causa do seu erro, por causa do seu pecado. Sinopse 3. O ódio e a inveja levaram Caim a matar seu irmão. Olha para você ver, meus irmãos. O ódio e a inveja levaram Caim a matar seu irmão. Então é algo que nós devemos dissipar das nossas vidas, arrancar da nossa alma, do nosso coração. O ódio e a inveja mata, meu irmão. O ódio mata e a inveja também mata. E tem muitos mortos matando aí, porque tem lançado o ódio no coração e inveja no coração. E estão matando o seu irmão. Conclusão. O exemplo de Caim deve nos fazer lembrar de que precisamos ter uma vida íntegra diante de Deus e demonstrar amor e respeito para com o nosso próximo. Abel foi o primeiro crente a ser arrolado entre os heróis da fé. Quanto a Caim, foi o primeiro ser humano a ter o nome riscado do livro da vida. O que lhe faltava? Uma vida que agradasse a Deus e o exercício de amor fraternal. Quando não se ama como Jesus amou, o homicídio torna-se corriqueiro na vida do homem. Por isso, há tantos homicídios em nosso meio. Homicídios espirituais, morais e emocionais. Lembrando-nos das palavras de João, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seus irmãos justas. Meus irmãos, não precisa nem estar explicando essa conclusão aqui, está muito bem resumida, né? Caim, nós podemos ver aqui que o nome dele, a causa do pecado, o nome dele foi riscado do livro da vida, enquanto o de Abel está citado no livro de Hebreus, do Heróis da Fé, falando das suas obras, que suas obras eram justas, eram obras que agradou a Deus, amém, meu irmão? Que nós possamos amar uns aos outros, como Deus nos tem amado. Meus irmãos, fica com essa palavra para o teu coração, e desde já eu quero agradecer essa rica